Boa noite a todos vocês. É um prazer, como sempre, muito grande estar aqui neste segundo domingo de cada mês, para que nós possamos refletir juntos a respeito de uma obra, dentre aquelas que são escolhidas, que faz esclarecimentos, que apresenta orientações, que quando conhecemos, mas particularmente quando as incorporamos em nossa maneira de ser, em nossa maneira de agir e em nossos pensamentos, certamente nos ajudam a entender o papel do espírito nas reencarnações. Jesus, segundo André Churac, no que está registrado no capítulo 5º, versículo 44 do Evangelho atribuído a Mateus, ou Matiá, como ele faz questão de nos apresentar, teria dito: ora, eu vos digo, amai vossos inimigos, orai por vossos perseguidores. Essa pequenina frase, inserida no contexto de um grande discurso que Jesus teria feito a respeito do seu ensino moral, recebeu de Emmanuel não apenas o comentário que está aqui, objeto da nossa reflexão na noite de hoje, com o título Imunização Espiritual, a lição de número 48 do livro Ceifa de Luz. Eu identifiquei 22 comunicações do Emmanuel, 22, a respeito deste mesmo versículo. 3 na revista Reformador, a mais antiga que eu localizei é de outubro de 1958. A mais recente está em setembro de 1973. Mas em livros como Vinha de Luz, Mais Perto, Convivência, Amigo, Alma e Coração, Palavras de Vida Eterna, Bênção de Paz, Passos da Vida, Emmanuel se dedica às várias faces que esta lição nos oferece. Orai, ora, eu vos digo, amai vossos inimigos, orai por vossos perseguidores. Esse desafio foi também compreendido por Allan Kardec, que no capítulo de número 12 do Evangelho se dedica exatamente a enfrentar essa questão. E agora tem a oportunidade de fazê-lo considerando todo o ensino dos espíritos em relação à sobrevivência que cada um de nós tem depois da experiência corporal. Naqueles 22 textos a que eu me referi, 21 mais o que vamos ver agora, Emmanuel vai analisando ponto a ponto tudo aquilo que representa uma recomendação assim. Para chegar no nosso texto, que não é o último a ser produzido, porém tem a característica de nos fazer parar e pensar sobre o significado de uma imunização, para nos chamar sempre a atenção a respeito da maneira como nos vinculamos aos demais. O vínculo, meus amigos, é uma necessidade. Nós estamos permanentemente expostos a esse tipo de relação, de vinculação, em decorrência
da natureza que os nossos corpos pedem nas experiências encarnatórias. O espírito que reencarna guarda uma dependência imensa daqueles que o trouxeram à existência, porque não conseguirá sobreviver sem o amparo por um longo período daqueles que com ele programam, se necessária, a reencarnação. O fato é que esta vinculação, que depois vai se estender na vida em sociedade, vai fazer com que mantenhamos diariamente tratos, relações com pessoas as mais diversas. Primeiro, no campo familiar, com exclusividade. Hoje, bem celeremente, no âmbito da instrução. Há crianças que, com a menor idade que nós possamos imaginar, já são conduzidas a uma convivência em grupo, porque seus pais necessitam do trabalho para poder manter a própria sobrevivência. Depois, no emprego, nas questões de vida social, nós estamos sempre nos relacionando. E aí há um problema. Porque se as amizades fazem parte da nossa jornada, as inimizades também. E as inimizades, como insiste Emmanuel, nem sempre podem ser evitadas. Ele chega, no texto que nós temos pela frente, a dizer que nem Jesus esteve ou está livre daqueles que não o querem bem. É um consolo, mas ao mesmo tempo uma advertência. Porque Jesus, sabendo desta possibilidade de vínculos que não são positivos, não são propositivos, Jesus nos manda amar aqueles com quem eventualmente não temos uma boa sintonia e a orar por aqueles que nos perseguem. Kardec, lá no Evangelho, no capítulo 12, faz questão de iniciar a abordagem desse tema com a recomendação retribuir o bem pelo mal. Isso significa claramente adotar uma conduta de imunização. Significa claramente adotar uma conduta de prevenção. Pois que a regra, pela condição evolutiva que temos, é a de tentar retribuir o mal pelo mal mesmo. Quando não, corremos o risco de praticar o mal, tentar prejudicar a quem quer que seja. Dentro da conceituação espírita, o mal significa ausência de conhecimento. Portanto, o título que se reporta ao trecho do Evangelho de Mateus, mas também ao de Lucas, é um título que busca adequar aquilo que Kardec encontrou escrito e que ele considera, como apresenta no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o conteúdo de uma moral que pode unificar o pensamento de todo mundo. E esta é realmente uma proposição verídica. Porque se alguém nos agride, a retribuição com o bem não vai nos vincular, nos comprometer àquela agressão. Diferentemente, isto vai acontecer quase que por necessidade quando nós tomarmos a atitude de revidar o mal com o mal. Cada um desses textos em que, então, vai descortinando o exame dessa questão séria, grave, de ter para com o adversário um comportamento sempre diferenciado,
precavido, permite que a gente, então, entenda o texto e o contexto do que está abordado na lição de hoje. Uma lição que começa com uma advertência. Como regra, nós podemos ter duas classes de adversários. Aqueles que não concordam conosco. E para isso, nós não precisamos nem sair de casa. Porque dentro de casa convivem espíritos que não concordam conosco. Mas nós não temos como fugir deles. Há uma segunda categoria, porém, que é por onde ele desenvolve a sua análise. Aqueles outros que suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. E essa é uma regra muito simples, muito clara, porque não somos perfeitos. Estamos lutando, e muitas vezes com um esforço imenso para buscar ser melhores, o que não é fácil. Cada um de nós sabe disso. Então, se tem alguém que não se afiniza comigo, eu preciso tomar um cuidado danado para não ser alguém que suscite o mesmo sentimento em outros que transitam ao meu lado. Os primeiros, diz ele, são inevitáveis. Inevitáveis. E há uma questão interessante, porque ele diz que na medida em que nós tentemos avançar pela trilha da elevação, da evolução, nós vamos nos deparar com eles. Nós vamos. Nosso comportamento, a nossa maneira de ver as coisas, até simplesmente quando estivermos praticando algo que nos pareça o melhor possível. Já ouvi relatos de pessoas que são questionadas no âmbito da família porque doam algum tipo de alimento para quem precisa. E aqueles que convivem dizem, você está perdendo o seu tempo e seu dinheiro. Essa pessoa não vai chegar a lugar algum. O que você espera ganhar com isso? E nós nem precisamos dizer, porque se alguém que não entende a dor, a fome do outro, critica quem ampara, esse alguém é mais digno de consideração, de comiseração, do que aquele que está passando pela necessidade. Porque ele ainda não foi capaz de enxergar que nós distribuímos aquilo que não nos pertence. Nós ajudamos em razão da dor e do sofrimento de quem transita conosco. Mas todas as baterias do Emmanuel se voltam para a questão da segunda classe. Aqueles que nós suscitamos como sendo adversários em razão da nossa cultura de intolerância. Olha, é um autoexame fenomenal. E para ajudar que a gente faça esse autoexame de uma maneira assim muito lógica, muito clara, sem subterfúgios, ele apresenta um time de futebol. 11 prejuízos que a gente tem só de ter alguém despertado contra nós pela nossa cultura de intolerância. E é isso que a gente precisa pensar, então. É aqui que eu acho que esse momento semanal nos ajuda. Porque são instantes em que nós paramos, olhamos para uma advertência assim, e aí temos que olhar e ver que ser bom é muito melhor do que insistir em maus caminhos. E por quê? Porque é melhor para nós próprios. Ah, Nazir, mas eu não estou preocupado. Era bom. Orai por aqueles que vos perseguem. Amai aqueles que não são simpáticos a você. A recomendação é muito clara. Olha os 11
benefícios indiretos que a gente consegue ao não despertar nos outros que conosco caminham a manifestação da nossa cultura de intolerância, não dirigir a eles. Focos de vibrações contundentes. O espírito é pensamento. Vibração é típico de mundo espiritual. E aqui a gente começa a entender tudo que pode nos acarretar ter alguém mal sintonizado conosco. Centro de oposição sistemática. O que falarmos será objeto de rejeição. Nossas ideias não serão aceitas. Ameaças silenciosas, como a nos censurar sem externar qualquer tipo de palavra. Portas fechadas ao concurso espontâneo. É o Nazil que vai fazer? Não vou. Mas por quê? Não, o Nazil me tratou mal, o Nazil foi deseducado para comigo, teve lá, olha, deve ter sido um momento, não sei, para mim é aquilo que ele é mesmo. Acabou. O meu raio-x de comportamento foi dado. Por um momento, por uma colocação que eu posso achar tenha sido adequado, mas que para aquele vínculo foi completamente infeliz. Opiniões quase sempre tendenciosas a nosso respeito. É evidente. A pessoa guarda da nossa conduta a ideia da intolerância. Então, que tipo de opinião ele vai ter que não seja a que tende a nos ver como intolerantes? Nenhuma outra. Suspeitas injustificáveis. E é verdade. Se nós agirmos de maneira a não tolerar as falhas alheias, embora peçamos sejam as nossas toleradas, a pessoa há de suspeitar das nossas ações como regra. E nós não temos, infelizmente, como reverter isto, a não ser evitando que as situações assim ocorram. Propósitos de esforço. A próxima vez que ele me disser o que ele disse, eu não vou ficar quieto. E vou partir para cima para resolver. E aí nós temos quantas tragédias evitáveis no curso das experiências dos que estamos reencarnados, mas que infelizmente não são evitadas. Antipatias gratuitas. Isso é lógico, né? A pessoa cai no conceito, então, de nós, ela não terá boas referências. Aliás, nem adianta pedir, porque se pedir, vai ouvir coisas que vão semear em outros pensamentos dúvidas que talvez ali não estivessem. Prevenções e sarcasmos. Veio dele? Nem imagine. E aí, essa capa de santo, esse jeito de agir, essa postura, não, aí não tem problema nenhum. Pode esquecer que é fria. Aborrecimentos. E o principal deles é você saber que alguém guarda a seu respeito uma imagem tão negativa. Tão negativa. Sombras de espírito. Juro que eu procurei nele próprio, Emmanuel, o alcance dessa expressão, sombras de espírito. A palavra não está solta, mas a gente entende claramente os vínculos que vão se estender muito além de uma experiência como a da reencarnação. Porque a sombra que ao nosso lado pode ser identificada diante da presença da luz,
Quando transpusermos a experiência, retornando para onde viemos, de onde viemos, nós talvez sejamos envolvidos em vibrações que a nossa luz interior não seja forte o suficiente para afastar. E não é só o assombrar-se por outros espíritos, mas é guardar em si próprio uma série de vínculos que vão efetivamente fazer com que a outra recomendação de Jesus, brilhe a vossa luz, não ocorra. De uma maneira bem didática, o Emmanuel diz para nós, olha, qualquer parcela dessa lista já é uma desvantagem tal que deve nos levar a pensar em duas coisas. A amargura em larga faixa de nossa vida, aniquilando possibilidades preciosas. E se não as aniquilar, pode vir a reduzir a nossa eficiência, a nossa tranquilidade, a nossa realização e, o que é triste, a nossa alegria de viver. Ter alguém que não simpatiza conosco, é bom a gente lembrar, não é difícil, mas não é mesmo. E ele insiste no exemplo. Jesus teve, Jesus tem. Agora, conseguir, pelas nossas equivocadas ações, pelas nossas equivocadas maneiras de expressão, inimigos que não nos aceitem, aí é problema efetivamente nosso. E nós temos que zelar por isso. Ele é muito brilhante nas sínteses, né? Quando a gente não toma cuidado, nós vamos acabar descobrindo que estamos lesando a nós mesmos. Tanto que é melhor saber tolerá-los, respeitá-los, sempre que estejam contra nós. Amai os vossos inimigos. Jesus não quer dizer que a gente deva estar ao lado, repetir ações que julgamos inadequadas. Mas aqui há uma advertência muito grande na entrelinha. Eu também não posso ter ações inadequadas. Porque todas as vezes que eu apontar para alguém os equívocos que ele está cometendo, eu preciso me cuidar, mas me cuidar mesmo, para não estar fazendo pior, para não estar agindo de maneira mais inadequada. Então, o convite é muito claro. Nós precisamos ser melhores. E ele diz nessa frase, que ao mesmo tempo parece assim tão clara, tão simples, tão objetiva. Jesus nos está entregando uma fórmula de equilíbrio com a paz da imunização. Ao não contrair, não amealhar adversários, eu estou me imunizando de uma série de percalços, de problemas que não se limitarão à existência presente. Kardec, com essa visão ampla, que está em outras mensagens de Emmanuel, nesse particular, faz inserir, lá no capítulo 12 do Evangelho, um trecho que efetivamente ninguém nunca parou para pensar. Está nos itens 5, 6, para que a gente possa
reler e refletir a figura dos inimigos desencarnados. O espírita ainda tem outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Antes de tudo, ele sabe que a maldade não é o estado permanente do homem, que ela advém de uma imperfeição momentânea, e que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. O problema é em quanto tempo isso acontecerá. E enquanto isto não acontecer, como será o vínculo de pessoas que se sentiram por nós prejudicadas? Por quanto tempo ele será mantido em nosso desfavor? Qualquer estudo sobre as obsessões, no sentido mais duro do que elas possam vir a representar, é para nós um sinal de alerta. É preciso viver e conviver bem com aqueles que não se harmonizam conosco. Nós não temos como fazê-los modificar a maneira como nos encaram, mas nós temos tudo, a depender de nós próprios, para evitar que eles não nos queiram mal. É um baita de um desafio. É um baita de um desafio. É isto que eu entendo esses nossos encontros semanais permitem. Muita gente fala na prática do evangelho, vendo nisso um ritual, uma coisa assim, que me parece meio sem sentido. O importante é usar um texto daqueles múltiplos que nós temos tido a chance de ler todos os dias e refletir, para ver como tais textos querem nos ajudar enquanto espíritos a que não incorramos nas mesmas faltas, nas mesmas falhas que têm nos fazido terminar as reencarnações e nos habilitar a outra. Para quê? Bom, para tentar evitar complicações de maior vulto. E não é para isso que nós fomos criados. Não é esta a destinação que os nossos espíritos têm. Nós precisamos crescer. E esse crescimento não é para amanhã, é para hoje. Não é para a próxima reencarnação. Ele é para já. O presente é a regra do espírito. O homem tem passado, tem o presente e almeja o futuro. O espírito não. O espírito tem sempre o presente. Os atos, pensamentos que manteve, com ele estão. E não dá para apagá-los, para jogá-los fora. Se não é possível isso, que pelo menos eles não nos tragam inimigos. É algo que vale a pena pensar. Antes de encerrar, Carlos César, eu vou pedir licença para todo mundo que está aqui acompanhando. Eu não sei se a Fátima ou a Dani já fizeram o convite, mas eu vou renovar. A partir de 25 de março, uma vez por mês, nós estaremos lá no Vicente de Paulo, fisicamente, estudando o livro Pensamento e Vida. E esse livro, que inclusive a Fátima, gentilmente, através da casa, vai conseguir oferecer a aquisição por um preço diferenciado, a partir do número de interessados, obviamente, esse texto pode ser adquirido lá. Eu gostaria, então, de convidá-los a que se inscrevessem. As duas já fizeram a divulgação do endereço, e não dá para colocar aqui o endereço. Mas na lista de transmissão de ambas, eu sei que já apareceu. Fica aqui o convite. Uma vez por mês, durante 13 meses, nós temos a chance de estar juntos para estudar essa obra de Emmanuel, que, para mim, é uma das obras mais difíceis
do ponto de vista da compreensão. A prática, bom, a prática a gente discute juntos no primeiro encontro.